Olá, olá! Se aconcheguem daí, também me ajeitando daqui. Vamos ao nosso Evangelho de João de hoje, seguindo em nossa leitura semana a semana pela Bíblia do Peregrino. Como eu gosto sempre de dizer, parece mesmo uma caminhada, né? Cada semana uma paisagem diferente, uma passagem que acontecem novos e acrescentam-se novos elementos. Nós vamos de fato ampliando o nosso olhar, caminhando pelas palavras que o João compartilhou aqui em Evangelho, percebendo para além das palavras, entrando nas cenas, vendo as simbologias que elas carregam. Isso vai abrindo os nossos olhos, ampliando a nossa percepção, não só sobre o Evangelho, mas sobre a existência, sobre a vida, sobre a nossa postura diante daquilo que nos acontece, os episódios, os fatos ao nosso redor, para além de nós, nos devolvendo com mais consciência ao nosso lugar. Acredito que seja esse o grande efeito dessa peregrinação que estamos fazendo. Então vamos avançar aqui, se posicionem onde estamos. Se você está me acompanhando semana a semana, ótimo, você já sabe que estamos no capítulo 8. Passamos aí por uma conversa, estamos em meio a uma conversa de Jesus falando sobre o Pai, sobre a verdade nos libertar, sobre o fruto que cai perto da árvore, né? E ele está seguindo aqui falando sobre Abraão. E hoje a gente vai continuar nessa conversa. Então, se para você for necessário voltar aos últimos 2 episódios, essa sequência ela vem de 2 últimos episódios aqui, você faz isso, mas não precisa, tá? As passagens têm independência também, uma certa independência. Vamos a ela, estamos no versículo 48 do capítulo 8. Responderam-lhe os judeus, estão respondendo a Jesus aqui, porque Jesus está dizendo que o filho, ele precisa corresponder ao pai nas suas ações, e que esses aqui não estavam correspondendo ao pai ao tentar matá-lo, persegui-lo. E eles estão aqui em meio a esse impasse. Quem é o meu pai? Responderam-lhe os judeus: não temos razão em dizer que és samaritano e estás endemoniado? Como Jesus estava dizendo a eles que eles não correspondiam às ações do pai, eles começaram a dizer: nós não somos filhos bastardos, nós temos pai sim, nós somos filhos de Deus. E agora eles implicaram: peraí, o que você está dizendo não está tendo muito crédito para nós. Por que a gente não diria que você está endemoniado? Jesus respondeu: não estou endemoniado, mas honro meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha glória. Há quem a procura e julga. Asseguro-vos que quem cumprir minha palavra jamais sofrerá a morte. Essa fala de Jesus, ela já apareceu de outras maneiras aqui dentro do Evangelho. E o que ele quer dizer quando ele diz que não sofrerá a morte, ou mesmo com a ira de Deus? Ele quer sempre dizer que quando nós nos conectamos com a verdadeira fonte divina, nós percebemos que a morte não é um estado eterno, e sim que a vida é eterna. A morte é uma passagem. Então, Jesus fica o tempo inteiro dando essa orientação de que quando você se desconecta da fonte, você percebe a morte como estática. Então, você não está em conexão com o elo divino que te trouxe. Então, por isso se sofre a morte. Não é, vocês vão morrer porque não acreditam em mim. Não é isso. É
Uma vez que você está desconectado da fonte, você não percebe que as minhas palavras são verdadeiras, e isso faz com que, ao se deparar com uma situação de morte, vocês percebam também a morte como a eternidade, coisa que não é. Perceberam o sentido? Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que está endemoniado. Entenderam? Enviesado, né? O meu microfone tá me atrapalhando um pouquinho, mas vamos lá. Olha só, então agora estamos certos de que estás endemoniado. Abraão morreu, também os profetas, e tu dizes que quem cumprir tua palavra jamais sofrerá a morte. Então eles não entenderam o símbolo do morrer, da vida eterna, do que é estar conectado com a fonte que vai nos garantir a vida eterna. Não é que você vai ganhar de presente a vida eterna por estar conectado com a fonte, mas que uma vez que você percebe a fonte como verdadeira, também a vida eterna é um atributo dessa fonte. És, porventura, maior que nosso pai Abraão, que morreu? Os profetas também morreram. Quem pretendes ser? Então, eles não conseguem compreender o sentido simbólico que Jesus está querendo atribuir, que na verdade não é só simbólico, tem uma literalidade que é: quando você se conecta com a fonte divina, a morte é só também uma transitoriedade, não é o ponto final de uma existência. É o que a fonte divina está te garantindo. É o que eu, enviado de Deus, estou garantindo a vocês. Só que eles começam a se contrapor com o literal. Mas espera aí, Abraão morreu. Você está dizendo então que Abraão não era filho de Deus? E não é isso, né? Abraão, assim como Jesus, assim como todos que se conectam à fonte, não experimentam a morte da mesma maneira. Porque a morte se torna apenas uma passagem dentro de uma vida que é eterna. Vejam a diferença, né? Jesus respondeu: se eu me glorio, minha glória não tem valor. É meu Pai quem me glorifica, aquele que vós chamais nosso Deus, ainda que não o conheçais. Eu, ao contrário, o conheço. Estou dizendo que eu tenho algumas vantagens, sim, aqui, porque eu conheço. Se dissesse que não o conheço, seria mentiroso, como vós. Então, não posso, só para me igualar a vocês, dizer que eu não tenho as informações que eu tenho. Eu tenho. E estou explicando uma lógica, eu não estou fazendo uma ameaça. E não é por mim. Eu nem precisaria dar essa mensagem. Eu sou só um enviado de Deus. Eu só vim como um correio para dizer é assim que funciona. Mas eu o conheço e cumpro sua palavra. Vosso pai Abraão se alegrava esperando ver meu dia. Viu e se alegrou. Os judeus lhe replicaram: não completastes 50 anos e conheceste Abraão? Como assim? Você é um moleque novinho desse jeito e está dizendo que conhece Abraão? Então, tudo eles estão refletindo e respondendo conforme essa vida, com base nessa existência aqui, no plano da matéria. Então, eles fazem referência aos anos, fazem referência à morte, fazem referência ao que sabiam sobre Abraão, mas não percebem que Jesus está ampliando a visão, está ampliando o olhar de cada um deles. Disse-lhe Jesus: asseguro-vos, antes que Abraão existisse, eu existo. Vejam, se essa afirmação não corresponde exatamente à trajetória do Espírito, que é eterno,
e que o Espírito de Jesus aqui tem mais idade, viveu mais, está num grau superior, tá? Experimentou mais coisas. Então, ele está, assim, se colocando acima de Abraão em existência, uma alma mais antiga. Recolheram-lhe pedras para apedrejá-lo, mas Jesus se escondeu e saiu do templo. E aqui completamos o capítulo 8. Jesus com uma posição bem, assim, bem colocada, né, sobre o papel, a posição que ele ocupa, o lugar que ele tem e como muitos estudos vão mostrar, né, o alto escalão de Jesus no nível espiritual. Ele está assegurando aqui, sem querer méritos próprios, de que Abraão existe depois dele. Eu sou mais antigo, é isso que ele está querendo dizer. Em questão de ordem, eu vim antes de Abraão, mas não neste mundo. Meu reino não é deste mundo. Assim que ele já nos disse em outras passagens. Mas qual é a questão aqui? É a incapacidade de perceber que a vida não é deste plano, mas que é superior a uma vida, a uma biografia, e é mais ampla do que apenas essa biografia que nós estamos condicionados a enxergar. Né? O personagem dessa biografia é só um dentro da grande eternidade. Assim completamos o nosso estudo de hoje. Que tudo certo, esteja tudo certo por aí. Cuidem-se. Grande abraço e até.